seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aos Segredos da Aromaterapia. Aqui nós discutimos maneiras 100% naturais de como cuidar de sua saúde. E eu te convido a participar dessa jornada comigo. Eu sou Rosemary Bittencourt, professora, terapeuta e aromaterapeuta. E o nosso tema de hoje é: o que são óleos essenciais? Bom, então já que o nosso tema hoje é o que são óleos essenciais, vamos começar sabendo o que realmente eles são. Gente, lembra que eu falei que nós vamos aprender formas 100% naturais de como cuidar de nossa saúde? Então, para isso, a nossa natureza ela é repleta de flores, de árvores, plantas, flores, frutos. E a Mãe Natureza, ao mesmo tempo que ela nos fornece esses seus elementos primordiais para a nossa sustentação, para a nossa vida e para todo ser vivo do planeta, ela também possui óleos essenciais dentro de cada uma da parte dessas plantas. Então, óleos essenciais são compostos aromáticos formados por centenas de propriedades terapêuticas. Eu vou dar um exemplo. Dentro de uma parte de uma planta, como por exemplo uma folha, ou numa raiz, ou no caule, nós podemos encontrar pequenas bolsas que são microscópicas e que muitas vezes a gente não consegue enxergar. Podemos sim sentir o aroma, mas o enxergar é muito difícil. Então, eu vou dar um exemplo de um óleo essencial que nós podemos sentir e também enxergar, um dos poucos. Por exemplo, quando nós vamos retirar um óleo essencial cítrico, nós tiramos da casca dos frutos, por exemplo, o limão, a tangerina, a bergamota. Quem aqui já não reparou que quando a gente vai descascar uma laranja ou você vai fazer uma limonada suíça, que a gente vai lá, corta a casca e bota dentro do liquidificador e bate? Naquele momento nós estamos rompendo essas bolsas que estão ali na casca e ela dá um sabor diferente à limonada. Por quê? Porque neste momento a gente não está usando somente o suco, e sim também estamos utilizando os óleos essenciais. Então, outra forma da gente poder ver os óleos essenciais nos cítricos é quando a gente vai descascar uma laranja ou uma bergamota, que quando a gente faz assim, espirra, né, uma nuvenzinha e que se cair no olho até dá uma ardidinha. Então, este é um óleo essencial. Então, mas não existe só os óleos essenciais nos cítricos. Ele existe também no tronco, ele existe na raiz da planta, na folha. Exemplo, quando nós pegamos uma folha de hortelã e a gente rasga essa folhinha e macera ela, dá um cheirinho na nossa mão. Isso nada mais é do que o óleo essencial. Então, nós podemos ver que esses produtos naturais estão à nossa disposição. E essa é uma oportunidade aqui que eu vou mostrar para você em como cuidar da sua saúde utilizando os óleos essenciais. Eles são muito mais aprendidos ao longo da história com os nossos ancestrais. É claro que nossas avós, bisavós, elas já sabiam como usar a aromaterapia. Talvez não com o nome aromaterapia, mas sim como a propriedade daquela planta. Hoje, e devido a muitos estudos, tem sido feito, um trabalho de estudo dessas plantas. Então, quais são as vantagens, de se utilizar o óleo essencial? Porque ele é natural. E como natural, ele dá ao nosso corpo essas formas. Eu falei para vocês que cada óleo essencial pode ter de 100 até mais de 200 propriedades terapêuticas, um único óleo essencial. Então, qual é a diferença de utilizarmos, os óleos essenciais no tratamento de nossa saúde? A diferença é que nós vamos estar usando compostos naturais que são basicamente muito parecidos às moléculas dos óleos essenciais com a do nosso corpo.
E isso faz com que o nosso metabolismo possa ser muito mais rápido ao utilizar algo que é natural do que sintético. Quando se fala de aromas, muitas vezes as pessoas tendem a misturar o que é um óleo essencial de uma essência. O que é uma essência? Essência é aquilo que é formado, né, um composto que é formado de forma sintética. Até pode ser pego, por exemplo, a essência de lavanda. A gente pode pegar sim a lavanda, as propriedades da lavanda, mas em laboratório transformar aquela lavanda numa essência. E essa essência é o que vai trazer para nós a, aquele aroma parecido com a lavanda, mas não traz com ela, tá certo? As propriedades terapêuticas. Bom, então quais são as vantagens de se usar um óleo essencial? As vantagens são que, além deles serem propriedades terapêuticas e 100% naturais, eles são muito fáceis de se utilizar. Mas onde que as pessoas erram? As pessoas erram no momento em que elas acham que por ser muito fácil, não é? Elas não precisam buscar conhecimento para isso. E eu quero te dizer que muito sucesso que nós podemos ter com o uso dos óleos essenciais vem através do conhecimento. Realmente, colocar uma gota de um óleo essencial na mão e inalar é algo muito simples, mas a forma como nós vamos utilizar, para que vamos utilizar? Muita sabedoria a gente já pode até ter em mente, como por exemplo, eu sei que uma camomila acalma, eu sei que uma lavanda ajuda no sono, não é? E também é calmante. Mas será que para por aí? Será que é só isso? É claro que não. Lembra que eu falei para vocês que existem de 100 até mais de 200 propriedades terapêuticas no único óleo essencial? Se eu te disser que a lavanda acalma, mas que ela também, além de acalmar, ela ajuda em problemas de dermatites na pele, a lavanda ajuda no crescimento do cabelo, a lavanda também ajuda, tá certo? Nas propriedades antiespasmódicas, que a lavanda também ela tem propriedades anti-hemorrágicas, que a lavanda ela é uma hipotensora, que ela baixa os batimentos cardíacos, consequentemente melhorando a pressão sanguínea. Então, gente, veja como é importante a gente saber. E muitas vezes, e na maioria das vezes, as pessoas erram porque não sabem o potencial que um óleo essencial tem e de que maneira elas podem fazer uso de forma simples, mas também de forma eficaz. Como você pode, muitas vezes, misturar um óleo essencial com outro óleo essencial para que um, em vez de ser um mais um, não seja dois, e sim seja muito mais, dando a oportunidade de se ter um produto que pode cuidar de vários problemas ao mesmo tempo. Então, sabendo como utilizar os óleos essenciais é o segredo de tudo. Mas você vai me perguntar, mas isso é tão complicado assim? Não, não é complicado. Basta você aprender como usar da melhor forma. E dentro da aromaterapia existe uma lei básica que diz que menos é mais. Então, quando nós utilizamos um óleo essencial com outro óleo essencial, não significa que são dois óleos essenciais. São muito mais que dois óleos essenciais. Por quê? Porque se você está lembrado também o que eu já expliquei, é que um óleo essencial tem mais de 100 propriedades terapêuticas. E essas propriedades terapêuticas são as propriedades que vão fazer a diferença. Então, utilizando os óleos, você vai começar a lembrar aquele óleo, né, que é para determinada causa, para determinado sintoma, e acaba sendo algo bem natural. Natural, tão natural que os nossos avós, bisavós já utilizavam, não é? E nossos ancestrais utilizavam. E isso é algo que a gente vai aprendendo na forma de usar. Então, eu estou aqui para te ajudar a entender isso. Mas deixa eu te mostrar como que eu cheguei a essa conclusão. Eu cheguei a essa conclusão não só usando comigo, mas também vendo o que os óleos essenciais faziam na vida dos pacientes, né, dos meus pacientes.
eu comecei a tratar pessoas com doenças crônicas, né? Que sofriam desde crianças. Eu tenho um exemplo de uma senhora de 78 anos que sempre foi uma criança que teve problemas respiratórios, bronquite asmática, recorrente infecções, pneumonias, né? E sabe que naquela época esse tipo de doenças, né, eram doenças recorrentes e que não havia muito o que fazer. E com ao longo do tempo, morando numa região úmida também, na serra, essa doença, ao longo do tempo, né, de várias inflamações recorrentes, ela acabou sendo alvo, né, de uma doença chamada de bronquiectasia. Essa é uma doença que consiste, tá, na inflamação dos brônquios, né, devido a essas inflamações recorrentes que causa como sintomas, tá certo? Tosse, uma expectoração de forma assim mais purulenta, né? Então faz com que a pessoa não se sinta bem e acaba diminuindo com o tempo a capacidade, né, pulmonar daquela pessoa. E essa senhora, ela é uma pessoa asmática, conforme eu disse, e tudo isso acaba trazendo, né, piorando ainda mais a situação. Então, através do óleo essencial que trabalha a respiração, eucalipto, o hortelã-pimenta, tá? São óleos que trabalham muito a respiração, o louro, são óleos que ajudam a abrir as vias respiratórias, né? E trabalha diretamente, né? Trazendo um bem-estar. Essa mesma senhora é uma senhora que também sempre sofreu de problemas na coluna severos, aonde ela tinha que ser submetida a mais de uma vez por ano a fazer infiltrações na coluna. E sabemos que são procedimentos que têm que ser feitos dentro do hospital, aonde ela precisa tomar uma anestesia para poder fazer uso, né, desse tipo de procedimento. E através do óleo essencial de copaíba, nós podemos eliminar esse tipo, né, de procedimento na vida dela. Simplesmente ela ingerindo a copaíba e passando a copaíba na região, né, de dores ao longo de sua coluna, joelho, tá certo? Que tanto acometiam ela. Então, não é maravilhoso você poder mudar, tirar de tomar um remédio, né, que ela tomava para dores, remédios fortíssimos, aonde ela tinha que tomar e simplesmente ingerir algo natural, que além de estar ajudando ela na parte de dores na coluna, também estava ajudando ela, está ajudando ela no seu problema no pulmão? Então é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Como esse segredo da aromaterapia, né? Esse segredo da natureza, que eu estou aqui para ajudar a desvendar vocês. Porque existem muitos, muitos estudos, né, científicos ao longo dos anos mostrando a eficácia. A aromaterapia, ela é uma terapia que foi usada, né, durante milhares de anos até a 2500 anos antes de Cristo, tá certo? Por Hipócrates, que hoje é considerado o pai da aromaterapia, tá certo? O pai da medicina também, para os médicos, mas que na maioria de suas vezes, infelizmente, eles não têm um conhecimento do que Hipócrates fez, né, com o uso da melaleuca, que é uma planta, né, um arbusto, aonde se tira um óleo essencial fantástico que tem propriedades anti-inflamatórias, propriedades também que são antifúngicas e antivirais. Essa mesma melaleuca que Hipócrates já dizia lá há 2500 anos de Cristo, né, que tomar banhos aromáticos e receber massagens aromáticas, né, era tudo que uma pessoa precisava para ter uma saúde perfeita. Então, a partir daí, muitas pessoas foram estudando, né, os óleos essenciais, os aromas, né? Nós temos Gattefossé, que é considerado o pai da aromaterapia. Foi através dele, né, de estudos
que ele foi descobrir que a lavanda tinha suas propriedades calmantes, né? E também propriedades cicatrizantes, tá certo? Aonde num determinado dia no seu laboratório houve um acidente, ele acabou se queimando e ao utilizar o óleo de lavanda, ele sentiu ali na hora, né, aquela ardência da queimadura ser aliviada e a cicatrização muito mais rápida. Então, é claro que ele já estava estudando sobre essas propriedades na lavanda, né? Mas ele acabou então descobrindo nele mesmo, né, o quanto isso era poderoso. E ele foi aperfeiçoando seus estudos, até que um outro médico chamado Valnet, um outro francês que era um médico que trabalhava no hospital cuidando de feridos pós-guerra, né, aqueles soldados que eram amputados e que tinha um grande grau de morte devido às infecções que aconteciam após, né, a amputação de seus membros, né? Então, Valnet, conhecendo os estudos de Gattefossé, ele acabou buscando o que ele poderia utilizar para melhorar, né, a vida ou até mesmo poder ajudar com que aqueles soldados pudessem a não morrer, tá certo? Até que ele descobriu então, né, a melaleuca, que já havia estudos, né, de que ela tinha esse poder. E ele foi lá e implementou isso e ele utilizou dentro dos hospitais na desinfecção dos materiais cirúrgicos. E ele viu que o número de infecções continuavam a baixar, né, de forma assim significativa, utilizando a melaleuca. E assim eu posso ver hoje ainda, né, nos meus pacientes, posso ver assim na minha vida essa transformação. E é essa transformação que eu quero que você veja na sua vida, na vida da sua família, na vida das pessoas que você ama, né? E poder compartilhar, falar para as pessoas que isso ainda é possível, que era uma terapia no Brasil. É algo que parece ser novo, mas não é. Ela está no Brasil desde a década de 80, mas ela só tem sido difundida de uma maneira assim um pouco mais rápida, um pouco mais clara agora, de uns anos para cá. Mas no Oriente, tá certo? A aromaterapia, ela é muito usada há milhares de anos. Existem estudos que datam antes da idade, antes de Cristo, aqui na Terra, já se sabia, né, do poder das plantas. Então é esse poder que eu venho aqui, através de uma série de vídeos, te convidar para você participar e também de saber que não só você pode compartilhar isso, como você pode aprender isso de uma forma totalmente gratuita. E eu gostaria de dizer para você também que não só para essas pessoas, mas também na vida da minha família. Eu também vejo isso. Vejo isso nos meus filhos. Sou mãe de 4 filhos e eu tenho acompanhado o desenvolvimento deles, por exemplo, tanto a nível de saúde, mas também de um outro aspecto, do lado cognitivo, né, de estudo. Eu tenho filhos que se preparam para concursos, filhos que se preparam para o vestibular, fazer o Enem, ou seja, eles vão para a escola, voltam, vão para o cursinho e lá eles precisam ainda estudar mais. Então nós podemos utilizar, aqui em casa nós utilizamos o alecrim, que é um óleo essencial que trabalha muito o lado da memória, né? Ele vai lá, ele vai consolidar todo aquele lado, né, da parte cognitiva, onde fixa ali, sedimenta aquilo que a gente estudou. Eu, como professora, eu vejo como isso é real, né, como isso ajuda. Temos também, a gente utiliza, e eu utilizo aqui com eles, o hortelã-pimenta, que dá clareza, que dá foco, né? Às vezes você precisa de energia extra para estudar ou para fazer um trabalho à noite, mas você não quer dormir, você quer ficar acordado. Então a gente utiliza o hortelã-pimenta. Nós também podemos utilizar, junto com o hortelã-pimenta, um cítrico para ajudar no humor,
para ajudar aquela pessoa a ter bom humor para continuar aquele trabalho, continuar aquele estudo. Então, veja o que eu falei de 3 olhos, né? Cada um agindo de uma maneira e de formas que não só vão ajudar na memória, mas que também vão agir em outras formas, como um alecrim que ele ajuda, né, também na sua parte, né? Ele é um óleo de movimento, ele ajuda a melhorar a circulação do corpo, né? Assim como o peppermint, assim como o cítrico, né? Que ajuda a aumentar a imunidade. Então, são coisas que vão acontecendo de uma única maneira, de um único, no único momento, que é simplesmente pegar uma gota de óleo essencial na mão, aonde você vai saber se você vai precisar inalar, se você quer tratar problemas emocionais, respiratórios, ou se você vai usar ele de forma tópica para tratar problemas de articulação, de pele, né? Onde entra direto na corrente sanguínea, ou se você vai utilizar ele de forma ingerida, se você quer que ele passe por dentro de seus órgãos. Mas nós teremos aulas aqui, vídeos aqui que vão mostrar cada uma dessas formas de maneira muito mais explicada, tá certo? De forma mais explicativa para que você entenda melhor. Mas o meu convite é que você possa vir participar e eu tenho certeza que você vai se apaixonar, né, no momento em que você utilizar os óleos essenciais na sua vida. Então venha comigo nessa jornada para você descobrir os segredos da aromaterapia.